Olá, tudo bem? Muitas vezes os investidores em ações eles ficam enviesados. Eles ficam fixados sempre nas mesmas ações e nas mesmas histórias, que são divulgadas pelos mesmos analistas e influenciadores, mês após mês. Isso faz com que o mercado ignore algumas grandes oportunidades de investir em ações e setores que não estão na moda. O setor de geração elétrica é um caso assim. É uma espécie de amiga feia da transmissão e do saneamento, para quem pouca gente olha e de quem pouco se fala. Mas nós estamos iniciando a cobertura das ações das geradoras de eletricidade, Engie Brasil e Auren. E eu acho que você vai gostar dos casos. Vamos lá? Na nossa visão, o setor de geração possui diversos pontos que são muito atraentes para o investidor em ações, tais como receita contratada, reajustada pela inflação, e contratos de concessão de longo prazo. Contudo, o setor possui alguns riscos que não existem, por exemplo, no setor de transmissão, tais como preços de energia e risco climático, que pode frustrar a geração de receita. Nossa preferência no setor é a Auri 3, antiga CESP. Nós estamos otimistas com a Auri, que é uma empresa que tem se provado criteriosa na alocação do capital, tem um portfólio diversificado entre as diversas fontes renováveis, tem um balanço energético mais contratado e tem um valuation comparativamente mais atraente, com a ação negociando uma taxa interna de retorno, uma TIR, de IPCA mais 8,7%. Já para a Engie 3, nós estamos neutros, apesar do seu grande histórico de entrega de resultados, pois nós achamos que a ação é negociada próximo do preço justo no mercado, com uma TIR de IPCA mais 7,5%. Em nosso relatório completo de início de cobertura, que você encontra aqui no link que está na descrição desse vídeo, nós explicamos com detalhe o funcionamento do setor de geração, detalhando siglas misteriosas como GSF, por exemplo, e como isso impacta as geradoras, a tese de investimentos das duas empresas que nós estamos falando aqui, e falamos sobre o crescimento da capacidade de geração no Brasil, que foi o principal fator para a redução dos preços de energia observado no Mercado Livre em 2022. Nos últimos anos, a capacidade brasileira de geração de energia a partir de fontes renováveis cresceu de forma acelerada. Esse crescimento foi maior, inclusive, que o crescimento do consumo de energia no período. A modalidade de geração distribuída, que são em sua maioria os painéis solares que nós instalamos em nossas casas e comércios, também contribuiu para esse crescimento da oferta de eletricidade. Após um período extremamente seco até 2021, nós tivemos boas chuvas que levaram o nível dos reservatórios. Esses reservatórios em níveis elevados evitam o despacho de energia de usinas térmicas e mantêm os preços de energia à vista baixos. Apesar de aparentemente existir um excesso de oferta estrutural de energia no Brasil, os preços de médio prazo vieram se recuperando das mínimas em 2023. O que explica essa recuperação é principalmente a intermitência das fontes renováveis, que ressalta a necessidade de se ter uma usina hidrelétrica ou térmica quando as renováveis não são capazes de gerar eletricidade. Por exemplo, à noite, quando você não tem luz do sol ou quando o vento é menor. O consumo também surpreendeu positivamente, estimulado pelo aumento de temperaturas. Vamos agora falar das teses individualmente. Primeiro sobre a Auren 3, na qual nós temos recomendação de compra e preço-alvo de R$ 14,90 por ação, com potencial de valorização de 24%. A empresa nasceu da integração da antiga CESP com os ativos de geração dos seus controladores, o Grupo Votorantim brasileiro e o fundo de pensão canadense CPP Investimentos. Os dois controladores possuem grande capacidade financeira e boa prática de governança. A companhia é uma plataforma de energia renovável, com portfólio composto 100% de ativos de geração renovável, hídrico, eólico e solar, além de uma grande expertise de comercialização de energia. A empresa tem o que se chama de portfólio ótimo do ponto de vista da diversificação entre as fontes, com geração de perfil complementar. Do ponto de vista da alocação de capital, a empresa se mostrou bastante criteriosa nas ofertas que realizou por ativos de geração em diversas oportunidades. Contudo, a companhia, que tem um baixo endividamento, não desenvolve novos projetos devido ao cenário desfavorável para os preços de energia e não realizou aquisições. Portanto, o desafio é seguir crescendo. Acreditamos que a empresa vai se tornar um caso claro de pagamento de dividendos distribuindo caixa e não realizando novos investimentos. O balanço energético da Auren é bastante contratado, o que adiciona um nível de segurança ainda maior ao investimento. Nós gostamos desse aspecto da Auren, pelas boas perspectivas de retorno e pela pouca exposição às variações de preços no mercado de energia. Em um cenário de preços de energia estruturalmente mais baixos, nós acreditamos que a alta contratação da Auren é um atributo muito positivo. Os principais riscos para a tese da Auren são
os potenciais movimentos de aquisição de novos ativos que não geram valor para a companhia. E dois, as flutuações dos preços da energia. Esse risco da flutuação de preços é mitigado pelo perfil contratado do seu balanço energético. A empresa é menos exposta aos preços de energia de mercado. Em nossas projeções, nosso cenário base, nós assumimos o mesmo nível de eficiência que a empresa vai reportando, com preço de energia de médio prazo de R$ 140 o megawatt-hora e de longo prazo subindo para R$ 180 o megawatt-hora. Assumimos também um GSF, fator de ajuste de garantia física de longo prazo, de 90%. Agora falando sobre Engie. A Engie 3, é uma subsidiária da gigante francesa do setor de eletricidade, a Engie francesa. Nossa recomendação é neutra, com preço-alvo de R$ 44,60 por ação e um potencial de valorização de 8,7%. A empresa também tem foco em geração de energia renovável, com mais de 10 gigawatts de capacidade instalada, 100% renovável, além de linha de transmissão e participação de 17,5% na empresa de gasodutos TAG. Nós reconhecemos a Engie como uma empresa de qualidade. Nós acreditamos que o mercado já precificou corretamente a ação, que está negociando uma TIR de IPCA mais 7,5%. Apesar de ser uma companhia madura, nós vemos diversas oportunidades de crescimento quando olhamos para a Engie. A companhia vem desenvolvendo projetos eólicos, solares e linhas de transmissão, com um programa de investimento significativo. O balanço energético da Engie é mais descontratado do que o de Auren. Em grande parte, isso é explicado pelos novos projetos que estão sendo desenvolvidos, sem terem sido vendidos ainda na sua totalidade de garantias físicas. Em um cenário estruturalmente de preços mais baixos de energia, nós preferimos os portfólios mais contratados. A empresa comprou uma participação na TAG em 2021, que é a principal empresa de transporte de gás natural do Brasil, com 4.500 quilômetros de gasodutos de alta pressão. Os resultados da participação da TAG na Engie são contabilizados por equivalência patrimonial, ou seja, o lucro líquido da TAG é ajustado pela participação da Engie. Em nossas projeções, a TAG apresenta um crescimento considerável, acima da inflação nos próximos anos, fruto de novos contratos e da expansão da rede para abranger novos consumidores de gás. Além de apresentar crescimento, a participação da TAG tem um efeito de diversificação do portfólio de ativos da Engie, que é bastante positivo. Em nosso cenário base, nós assumimos o mesmo nível de eficiência que a companhia vem reportando, com preço de energia de médio prazo de R$ 140 megawatt-hora e de longo prazo R$ 180 o megawatt-hora da mesma forma. Os resultados da TAG apresentam um crescimento anual composto de 5,7% entre 2023 e 2028 em nosso cenário base. Os principais riscos para a tese de Engie, na nossa visão, são a flutuação nos preços de energia, já que a empresa é menos contratada, a execução dos projetos de construção dentro do prazo e do orçamento, e, finalmente, uma transação com a controladora, envolvendo a usina de Jirau. A Engie S.A., que também controla a Engie Brasil, é dona de 40% da usina de Jirau e já manifestou publicamente a intenção de passar esse ativo para a Engie Brasil. Nós acreditamos que esse processo, caso ele venha a se concretizar, será feito com um ótimo padrão de governança. Mas transações entre partes relacionadas são sempre um risco. Bom, se você quiser ver o nosso relatório completo de início de cobertura das geradoras, basta seguir o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aliás, não apenas esse relatório, mas tudo que a gente produz está disponível gratuitamente no nosso app. Basta você fazer o seu cadastro. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal. Assim você vai ver tudo que a gente publica na hora. Eles me disseram também, que não sei se é verdade, que se você deixar um like nesse vídeo, o YouTube vai mostrar ele para mais gente. Vamos ver se isso funciona. Um grande abraço e bons investimentos.